Seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou a Nutri Carol Zonato e aqui no meu perfil eu ensino mulheres a desinflamarem o corpo e destravarem a queima de gordura. E a live de hoje é uma live muito importante porque essa semana o que mais rolou aqui no meu Instagram foi a seguinte frase: Carol, eu não sei mais o que fazer porque eu não consigo emagrecer agora no inverno. Então nós vamos falar exatamente sobre isso. Nós quem? Eu e a nossa psicóloga do programa Power D, Camila Velasco, que ela é especialista em comportamento alimentar. Então a gente vai ensinar algumas estratégias de como desinflamar e emagrecer mesmo no inverno. Então sejam todas muito bem-vindas, meninas. Quem puder, coloca para mim no chat se vocês estão me ouvindo bem e se a conexão está boa. Coloquem aí para mim, por favor. Quero saber. Ah, e uma coisa também que as meninas têm me falado é que não estão conseguindo tomar água nesse inverno. Quem tá com essa dificuldade também, meninas, de tomar água no inverno? Ai, Carol, no verão vai bem, mas no inverno eu não consigo tomar água. Ai, as meninas estão dizendo aqui que tá tudo bem, que tá tudo ótimo, conexão tá boa. Ai, Delmira maravilhosa, que bom que você está aqui. Delmira, nossa aluna querida. Muito bom então, meninas. Enquanto a Camila vai entrando aqui, a hora que ela entrar eu já vou fazer o convite para ela poder participar aqui comigo. Ah, olha, a Graça tá dizendo aqui, ó. Olha, eu moro em Portugal. No inverno eu consigo de boa. Que coisa boa. Que coisa boa. Isso daí é uma exceção, né, meninas? Na maioria das vezes, as mulheres... Ah, mas é porque aí tá calor agora. Gente, 30, 40 graus, meu Deus. Aqui no Brasil tá um frio. E eu moro numa região que faz muito frio. Eu sou do sul aqui do Brasil, né? Então, tá um frio que vocês não têm ideia desde ontem. São todos os opostos. Mas eu tô acompanhando mesmo que tá fazendo um calor bem fora do comum na Europa. Ó, aqui está verão. Ai, fica fácil. Muito bom, meninas. Eu sei que algumas mulheres que moram fora estão em período de verão, mas isso vai servir porque o inverno vai chegar para vocês também. E eu sei que o inverno aí da Europa e de outras regiões é um inverno bem rigoroso. É um inverno que judia. Então aí vocês já vão guardar essas estratégias para quando chegar o momento, né, do inverno aí para vocês poderem aplicar, tá? Eu não vi se a Camila entrou. Cami, você tá online? Se você tiver, manda um oizinho aqui no chat, por favor, que muita gente entrando, aí eu não consigo ver se você entrou ou não. Se você tiver online, só manda um oizinho aqui, por gentileza. Muito bom, meninas. Então, assim, quem mora aqui no Brasil, principalmente quem mora na região sul, ali regiões também sudeste, está fazendo um frio bem rigoroso. Mais do que o ano passado, pelo que eu me lembro. Estão fazendo dias mais frios. Bom dia. Na Bahia tá frio também, olha só. Eu sei que o frio do pessoal lá da região norte, nordeste, é um frio um pouco mais ameno do que aqui no sul. Aqui no sul faz um pouquinho mais. Mas é o que vocês falaram. Nessas regiões, o pouquinho de frio que faz para vocês já impacta bastante, né? O que é diferente aqui para nós. Aqui no sul, nós somos acostumados com o inverno. Então, pra gente sentir frio mesmo, tem que estar muito frio. Ó, ontem, a sensação térmica, parece que tava sensação térmica menos 2 graus. Ficou 6 graus o dia inteiro, até de tarde. A Belmira tá dizendo aqui, ó, que no inverno também toma bem água, mas claro, agora com calor tomo mais, sim.
Ah, Mari, Carol, já estava com saudades de te ver na live. Ah, que bom que você está aqui. Muito bem. Então, obviamente, em cada região é um pouquinho diferente. Aqui no sul a gente precisa de bastante frio para sentir mesmo, que nem essa semana tem feito muito frio. Ontem parece que foi o dia mais frio do ano, então ficou o dia todo 6 graus. Hoje tá um pouquinho melhor. Hoje acho que a hora que eu saí cedo tava em torno de 8 graus, que já é frio, mas é um pouquinho melhor. E aí o que eu recebi muito das mulheres essa semana? Muito mesmo. Carol, eu tenho uma dificuldade muito grande. Eu vou bem no verão, mas chega o inverno, eu não consigo emagrecer. Pelo contrário, além de eu não emagrecer, eu ainda engordo. E não engordo pouco. E eu tenho uma coisa para falar para vocês, que eu até falei na semana desinflamada e magra. Eu tomo mais água no inverno, no verão retenho líquido e tenho menos sede. Olha que legal, olha que bacana. Mas a maioria das mulheres é exatamente o contrário. Ah, Carol, no período de inverno eu acabo deixando porque a água é fria, eu não sinto sede e aí acabo passando e não consumo a quantidade de água que eu preciso. E aí quando as meninas começaram a me falar isso, eu falei, caramba, tem tudo a ver com o que eu falei lá na semana desinflamada e magra. Eu falei muito sobre essa questão do inverno. Não sei se vocês sabem, e a maioria das mulheres não sabem disso, tá? Mas o inverno é a época mais propícia para emagrecer. Vocês acreditam nisso? Carol, eu não acredito nisso. Acreditem. É a época mais propícia. Por quê? É o período que o nosso corpo gasta mais calorias. Por incrível que pareça. Meu Deus, Carol, mas como assim? Eu vou explicar para vocês. Nós temos uma temperatura corporal padrão, certo? Quando o tempo tá muito frio, muito gelado, o que acontece com a nossa temperatura corporal? Ela tende a ficar mais baixa, por isso que a gente sente frio, por isso que a gente fica lá se enchendo de blusas, certo? E quando a nossa temperatura corporal baixa, que é nesse momento que a gente sente muito frio, o nosso corpo ele precisa trabalhar muito mais para quê? Para tentar reaquecer a nossa temperatura corporal. E nesse trabalhar muito mais é quando o nosso corpo gasta mais calorias. Vocês acreditam nisso? A Camila já entrou. Já vou te chamar, Cami. Então, esse é um período onde o emagrecimento acontece mais rápido, porque o nosso corpo gasta mais calorias em repouso. A nossa taxa metabólica basal, ela aumenta. O que é a nossa taxa metabólica basal? É a quantidade de calorias que o nosso corpo gasta quando nós estamos em repouso. Por exemplo, aqui ó, eu tô aqui sentada, tô trabalhando e o meu corpo tá gastando calorias. Se a minha temperatura corporal está um pouco mais baixa, o meu corpo vai ter que trabalhar muito mais para reaquecer, fazendo com que esse corpo gaste mais calorias. É basicamente isso, certo? Só que por que normalmente as mulheres elas engordam nesse período de inverno? Porque a fome aumenta e aí essas mulheres, ao invés de consumirem os nutrientes certos, que dão mais saciedade, que depois eu vou falar sobre isso, quais são esses nutrientes, não. Elas acabam comendo uma quantidade maior de alimentos que são muito mais calóricos. E a Camila, ela vai falar exatamente sobre isso. Ela vai falar o que acontece lá no nosso cérebro que aumenta essa nossa vontade de comer esses alimentos que são mais calóricos, mais quentinhos e outra, né? Aí já não come uma salada, porque eu não quero comer salada porque é fria. Eu quero comer uma coisa mais quentinha, mais calórica, mais aquela comida de conforto. Então é basicamente isso. Sente mais fome, não come os nutrientes certos e acaba descontando e comendo muito mais alimentos que são calóricos. Aí, obviamente, esse peso vai subir. E também tem aquela coisa que as mulheres também pensam nisso, tá? É inverno mesmo, ninguém vai me ver, eu não vou pra praia, eu vou ficar só atrás das roupas mais pesadas, casacos, então eu nem vou cuidar da minha alimentação. Depois, quando começar o verão, aí eu começo a pensar nisso. Quem pensa dessa forma?
Coloca aqui no chat que eu quero saber. A maioria das mulheres pensam assim: ah, não, agora é inverno, eu só vou usar casaco mesmo, eu só vou usar aquelas roupas mais pesadas que não mostram muito corpo, então eu nem vou cuidar. Eu vou comer tudo que eu quero e depois lá na frente, hora que começar o verão, eu penso no que eu vou fazer. É basicamente isso, tá? Então, agora eu vou convidar a Camila, nossa psicóloga. Ela vai falar muito sobre essa questão psicológica, o quanto isso afeta também no inverno, que pode atrapalhar o processo. E depois eu vou falar quais são esses nutrientes essenciais que não podem faltar na rotina alimentar de vocês, para que vocês não exagerem, não comam mais esses alimentos calóricos e nem fiquem beliscando no meio do caminho. Combinado? Então deixa eu chamar a Camila. Alda, eu não penso assim. Ai, já aceitou. Oi, Cami. Peraí, deixa eu aumentar o volume aqui. Aí, foi. Bom dia, pessoal. Bom dia. Ai, que coisa boa você por aqui. Tá encasacada por aí também. Tô cheia de roupa, gente. Não tô aguentando, não. Eu tô com aquecedor aqui, porque no sul, eu não sei onde que o pessoal tá. E aqui no sul, gente, ontem, a máxima foi 6, 7 graus o dia todo. Eu tava Então, contando aqui assim. pra elas, e muito legal, porque tem umas meninas de Portugal aqui, elas falam, Carol, aqui tá um verão de 30, 40 graus. Eu falei, meu Deus, são os opostos. Mas então, assim, elas já pegam essas dicas para quando vir o inverno, elas já estarem preparadas, né? Porque o inverno europeu também não é brincadeira. Ele é Pior, rigoroso, né? pior que aqui, né? Pior que aqui. E olha que legal que a Alda colocou aqui no Diga. chat. Olha, eu não penso assim, ó. Hoje mesmo, na academia, falei que eu vou malhar e me preparar para o verão. Exatamente. E isso que ela falou faz todo sentido. É aquela frase clichê, mas que ela é verídica. O corpo do verão se constrói no No inverno. inverno. Não é só chegar lá em meados de outubro, novembro, né? Que daí já começa a fazer um calor, aqui no sul começa mais por volta dessa época, e aí achar que em um mês, dois, vai ter o milagre, né? Porque daí o que acontece? As mulheres não se cuidam no inverno, acabam ganhando peso. Aí, quando vai chegando o próximo do verão, o que acontece? Bate o desespero. Ai, porque eu vou ter uma viagem. Ai, porque eu vou ir pra praia. Ai, porque eu quero vestir um vestido tal na festa. E aí começam aquelas loucuras de querer fazer aquelas coisas absurdas, né? Querendo um resultado imediato. Então, olha só, o corpo do verão se constrói no inverno. E o que vocês vão aprender a fazer? Vão aproveitar essa época de inverno, que é a época mais propícia para emagrecer. Vão pegar essas dicas que nós vamos ensinar aqui hoje e vão começar a aplicar. Porque, veja, nós temos julho, agosto, setembro. 3 meses aí já para chegar num mês mais quente aqui para nós no Brasil. E olha o resultado que vocês podem ter até lá. Então, não vamos esperar todo esse tempo, porque além de não ter resultado, muita gente está ganhando peso Exato. nesses períodos, né? E aí, depois, para correr atrás do prejuízo é mais complicado. Então, Cami, seja muito bem-vinda, muito obrigada por você estar aqui hoje. Eu tenho certeza que todas as vezes que você vem aqui faz lives, tem dicas maravilhosas que elas aplicam e têm excelentes resultados. E hoje não vai ser diferente, né? Então, a palavra é sua. Eu vou só dar uma introdução aqui, que eu estava falando para as meninas, Boa, bora lá. que eu estava falando que essa questão do inverno é a época mais propícia para a gente emagrecer. Mas as mulheres, elas acabam ganhando peso por dois motivos. Primeiro, porque elas sentem mais fome e elas não consomem os nutrientes necessários. Então, aí elas acabam beliscando mais e comendo alimentos mais calóricos. E eu sei, pelo que você estava me explicando, que existe uma parte também no nosso cérebro que no inverno procura mais esses alimentos, né? Sim, porque o que que acontece, né, gente? A gente tem menos exposição ao sol, né? No inverno. Então a probabilidade do sol aparecer é bem menor. Então Quase isso já, nula, principalmente aqui, né? exatamente, em Curitiba, acho que a gente não vê o sol, acho que faz uma semana. E isso, consequentemente, diminui, né, os neurotransmissores do nosso cérebro que ativam o nosso bem-estar. Então, serotonina, a Dopamina. dopamina,
Exatamente. Então, assim, é natural, é biológico no inverno a gente se sentir um pouco mais cansado, triste, desanimado, querendo ficar mais isolado, recolhido, entende? Até mesmo o contato social é um pouco menor, né? Então a gente acaba querendo buscar nos alimentos, né, esse calor humano e esse calor da falta do sol, correto? Só que a gente tem aí estratégias para driblar isso, né, gente? Porque é o que a gente sempre brinca aqui, eu e a Carol. É vida de adulto e a gente precisa escolher o nosso difícil, né? Então Exatamente. não tem como a gente pegar no inverno, se enfiar numa caixinha e falar: ah, depois eu cuido do meu corpo. Ou como eu gosto de brincar com as minhas pacientes, vamos, pessoal, não dá pra gente entrar na hibernação mental. Então, Uhum. bora sair dessa Ah, eu não hibernação quero mental? pensar em nada agora, deixa eu pensar só lá Exato. na frente, né, Cami? Igual os ursos, né? Então vamos hibernar o cérebro e o corpo, e lá no verão a gente pensa nisso. Não, não tem como. Então, assim, a gente tem estratégias para lidar com isso, né? Um outro ponto também. O corpo, ele quer absorver. Absorver não é a palavra, seria economizar mais energia no inverno, correto? Você tá brincando. Sim. Por quê? Por causa do frio, né? Então o corpo ele quer se aquecer, ele precisa Como se modo de aquecer. sobrevivência, né? Exatamente, ele precisa se aquecer, etc e tal. Então, por isso ele quer gastar menos energia. Então, opa, vamos ficar quietinho aqui para eu gastar menos energia, para eu conservar essa energia, seria a palavra, Uhum. né? Então, a Uhum. conservação da energia é modo sobrevivência. Uhum. Só que se a gente pensar, a gente não tá lá mais nos tempos da caverna, né? Uhum. Então, nós temos roupas que nos aquecem, Uhum. aquecedor. Então, a gente não gasta mais energia no inverno, nos tempos atuais. Uhum. Então, é um mito isso, né? De que assim, então no inverno a gente está gastando mais energia para se aquecer, então, consequentemente, eu tenho que comer mais. Não. Por Uhum. quê? Eu tô aquecida aqui. Eu tô aquecida, eu tenho meu aquecedor aqui, então o meu corpo tá conseguindo manter essa temperatura, entende? Por mais que ele esteja, eu estava explicando para elas Boa. que o inverno, ele é a época mais propícia para emagrecer, porque quando o nosso corpo ele entra em contato com esse frio, nossa temperatura corporal ela tende a baixar. Então, consequentemente, o nosso corpo ele gasta mais calorias Exato. para aumentar Aumentar a essa temperatura. temperatura corporal. Mas o que a Camila está querendo dizer aqui é que essa, por exemplo, energia que a gente usa para, não sei, energia cerebral, não sei como é que fala. Sim. Seria isso. A gente acaba. A gente consegue emagrecer. A gente vai conseguir emagrecer no inverno, né? A Sim, gente não. O corpo vai, sim, igual você falou, ter que. Repete aí o que você estava falando. trabalhar mais para, Isso. para reaquecer essa temperatura Né? corporal. Por isso que a gente busca a alimentação. Só que não é só isso, né? A Sim. gente consegue se aquecer com as roupas, a gente consegue se aquecer com o aquecedor. Então a gente acaba também sabotando com o cérebro no sentido de dizer: poxa vida, no inverno realmente a gente precisa comer mais para se aquecer. Então é como se fosse uma Exatamente. autossabotagem, entende? É mais propício emagrecer no E olha, inverno. e olha só, essa frase que você falou faz todo sentido. Olha como o nosso cérebro é. A primeira coisa que ele pensa é: ah, é inverno, gasta mais, tem que comer mais. E na verdade não é isso. Olha como a gente se sabota. Não é comer mais, é comer nutrientes que nos deem mais saciedade. Tá Isso. vendo como a gente distorce? Por quê? A gente sempre quer entrar naquele modo de economia que a Camila sempre fala do cérebro, né, Camila? Perfeito. Alinhamos a nutrição com a psicologia agora, é isso. Aham. Exatamente isso. Então, e consequentemente a gente já entra no inverno com esse Pensamento. pensamento, jogando esse pensamento pro cérebro, que é o que a Sim. gente sempre fala aqui. A gente pode escolher os pensamentos que a gente vai ruminar na nossa cabeça, que a gente Uhum. vai acreditar. Então, se a gente já entra
No inverno dizendo, poxa, vai ser difícil porque dá mais fome, a gente precisa comer mais, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir ir pra academia. Poxa, eu já tô sinalizando isso pro meu cérebro, de que eu vou ser um fracasso no inverno, de que eu não vou conseguir nada. Então, consequentemente, um pensamento gera uma emoção que gera um comportamento, ok? Olha só. Eu penso, poxa, no inverno é tudo mais difícil, eu não vou conseguir. Isso vai gerar uma frustração, vai gerar um desânimo e vai gerar a ação de não cumprir as metas. Você está sinalizando isso para o teu cérebro, Uhum. E uma entende? outra coisa que eu também falei para elas, que vejo se faz sentido para tuas pacientes Tá. também. Elas pensam assim: ai, como é inverno mesmo, eu não vou pra praia, eu não vou colocar uma roupa que marque meu corpo, vou usar mais roupa pesada, casaco, eu nem vou me preocupar. Eu vou comer tudo que eu quiser e depois lá no verão eu vou me preocupar com isso. Só que daí depois, lá no verão, para você desprogramar isso no teu cérebro, vai ser mais desafiador, né? Eu não gosto de usar a Sim, palavra difícil, vai ser mais desafiador. Se sim, você começa agora com mini metas, é mais exatamente. fácil. E outra coisa, né, gente? A gente não. A gente, ok, a gente pensar na questão do corpo. Toda mulher pensa, né? A gente não vai ser hipócrita de dizer aqui que a gente Que não pensa não, nessa né? questão da estética, porque a gente pensa, é legal a gente se olhar no espelho e cada um de acordo com a sua realidade, o seu gosto corporal, olhar e gostar do que vê, ok? Isso é ótimo, a gente tem que ter massa magra suficiente no nosso corpo. Isso é questão de saúde, né? Mas a gente está pensando na nossa saúde interna, na nossa saúde física, nos nossos exames. A gente está pensando nisso aqui, porque tudo que a gente coloca para dentro da nossa boca, né, em relação aos alimentos, isso vai fazer o nosso cérebro trabalhar mais ao nosso favor ou não, dependendo dos nutrientes que você coloca. Então, se eu entupo o meu corpo de açúcar, de alimentos com gordura saturada, consequentemente, o meu cérebro vai ter um desempenho menor. Sim, Ele não sem vai, dúvida. ele não vai alcançar ali níveis que ele poderia alcançar de produtividade e Uhum. etc e tal. Se eu vou consumir alimentos ali mais saudáveis, que vão estimular mais, né, a produção de neurotransmissores saudáveis, ele vai ter um desempenho melhor o meu cérebro. Consequentemente, eu vou me sentir mais feliz, eu vou me sentir, né, mais disposta aí a executar as tarefas do dia a dia. Então, Sim. assim, está tudo interligado. A gente não é um ser fragmentado, a gente é um ser sistêmico. É Uhum. um sistema, tudo está interligado. Corpo, mente, espírito, né? Não são coisas separadas, né? Exatamente. E o que a gente pode fazer nesse inverno, né, Ah, para isso tudo que eu isso? queria saber, Cami, porque eu tô aqui ansiosa. Mas Bora lá. assim, a parte nutricional eu vou falar depois, mas eu queria saber dessa parte psicológica. O que que a gente pode fazer de forma prática para não se sabotar desse jeito? A gente tem que sempre pensar assim, gente. A ação, guardem essa frase, a ação vem antes da motivação. Então não Uhum. espere você acordar num frio de 6 graus, com aquelas cobertas tudo quentinha aqui, ó. E Aquele achar que você quarto vai acordar quentinho. motivada. E Uhul, você né? achar que você vai, minha filha, pular da cama aqui, ó. Tarã, tarã. E, meu Deus, eu quero ir pra Ah, academia, eu quero comer um prato de salada e bora lá. Não, gente, isso é minoria da população, entendeu? Então, assim, não vamos acreditar em tudo que a gente vê na internet aí, tá? Tem pessoas que realmente acordam assim, mas é a minoria. A eu não maioria sou essa pessoa. acorda com Zero. preguiça, não é? Acorda com preguiça, acorda com vontade de ficar mais na cama. Por quê? Porque o corpo quer ficar aquecidinho. O cérebro quer ficar ali, ó, naquele quentinho, entende? O inverno, ele realmente muda o nosso humor. A gente acabou de falar no começo da questão do sol. É muito diferente você levantar quando tá um sol, você abre a tua janela e tá. Quando tá chovendo, quando tá frio. Só que assim, nós temos o controle dessa máquina aqui, ok? Então nós temos que adotar estratégias para melhorar. Então, qual que seria a sacada aí? O cérebro ele trabalha com comandos visíveis. Tudo Uhum. que é invisível para ele, Não você vai usando. funciona. Não funciona. Tá. Então você precisa ter essas metas que você vai fazer no dia anotadas. Anotadas no Hum. papel. Põe na parede do teu quarto essas metas. Então, bora lá. Ah, hoje eu vou beber
2 litros de água. Tá. Como eu vou beber esses 2 litros de água? Ah, de manhã eu vou beber 500 ml quando eu acordo. Até o meio-dia serão mais 500 ml. No Uhum. período da tarde serão mais 500 ml. 5 horas da tarde eu vou finalizar os meus outros 500 ml. 2 litros. Especificar. Especificar a sua ação. Muito diferente de você falar assim, Carol. Ah, Camila, vou perguntar pra você. Carol, então sua meta é beber mais água, né? Daí você anota lá. Vou beber mais água. Tá. Você não deu uma ação específica pro teu cérebro. Uhum. Só Você beber deixou no água ar. aleatoriamente. Uhum. Você tem que colocar quantidade, como você vai fazer isso e a data que você vai começar a fazer isso. Olha que legal. Ok? Porque você está dando um comando para ele. Conforme você for, bebi os 500 ml de água Check. de jejum. Vai lá e bota um cheque do lado. Sabe o que você está fazendo? Liberando a dopamina. Cumprir essa meta. Tac. Mais 500 ml de água. Cumprir essa meta. Risca, né? Risca, põe um cheque, uma estrela, como você achar melhor. Mas isso precisa estar junto com você. Então, Uhum. cara, você tá em casa, trabalha em casa, bota lá no teu home office, ou se você cuida dos teus filhos, bota lá na geladeira, Uhum. vai ticando. Ah, não, Camila, eu trabalho, né, no escritório. Leva no celular isso. Ou, gente, pega. Eu gosto muito. Pega um caderno, anda com você na Anotar. bolsa, vai riscando, vai anotando. E sempre que você anotar isso num papel, sempre de caneta, tá? Por quê, gente? O lápis, a gente pode apagar, Uhum. a gente pode Sim. querer rasurar. Não, a vida não tem volta. É com a É caneta. aquilo ou aquilo. É aquilo ou aquilo. Você está dizendo pro teu cérebro, isso é importante para mim, eu sou capaz, e é com a caneta. Fiz, risca. Fiz, risca. Ou faz o check do lado. Uhum. Cada check que você dá, você tá liberando a dopamina e você tá mostrando pro teu cérebro que você tá conseguindo Uhum. alcançar aquela meta. Porque vamos fazer de conta aqui. A Carol, por exemplo, não conseguiu cumprir ali os 2 litros. Faltou 500 ml de água. Você vai olhar para todos os teus ganhos. Então, eu bebi água de jejum, eu bebi água da manhã e eu bebi água da tarde. Não Então, foi teve um ganho. dia inútil, né? Isso, teve ganhos. Uhum. Então, assim, você está no processo. Olhando assim, que estratégia eu posso fazer para melhorar amanhã, na sexta-feira, por exemplo? Vou beber água mais cedo, então, não vou deixar para a noite. Bota Uhum. lá mais cedo. Vai, você tem que, cada um dentro da sua realidade, ir adotando estratégias para isso, entende? Uhum. Então a gente chama isso dentro da psicologia, isso é neurocientífico, é você fragmentar essa meta que você estabeleceu. Então você tem uma Tem meta mini central, metas. isso, você tem uma meta central, que é Uhum. beber mais água. Como você vai realizar essa meta? Então você tem que estabelecer as ações para Tá. realizar essa meta e ir ticando. Ali ticando tudo que você faz para mandar esse comando para o cérebro para ele entender que tudo bem, por mais que você não tenha cumprido 100%, você teve bons ganhos durante o dia. Exatamente. Então é sempre a Uhum. gente tentar não. A gente direcionar o nosso cérebro para os ganhos. Então, Uhum. eu olho o que eu posso fazer de melhor no dia de amanhã, mas eu direciono o meu cérebro para os ganhos. Porque se eu sentar ali e eu olhar e eu olhar só os fracassos, eu tô me desmotivando, ok? Não, e tem mais um detalhe, Cami, que Bora você lá, ensinou. Eu nunca esqueci isso. Você bora ensinou lá, lá na nossa aula das minhas alunas do tá? PowerB. Vai me lembrando. Você falou assim que quando a gente manda um comando para o nosso cérebro que nós estamos executando, maior a liberação de dopamina, que é aquele, né, que nos dá aquela sensação de prazer e bem-estar. Quando a gente não visualiza isso e você tem essa sensação de fracasso, ele ativa a amígdala e aumenta a produção de cortisol, que é o Exato. hormônio do estresse. A E não amígdala é não é isso só, aqui, tá, gente? é É a aqui, ó. amígdala cerebral, que é uma estrutura do cérebro ali na questão de fuga, luta, é primitivo, né? Então exatamente, ela aciona. Então, se você tá olhando só para as perdas, pô, não fiz nada, fiquei só deitada, não consegui, eu sou uma fracassada, tal, você vai disparar essa amígdala, que a gente brincou, né? Que ela faz Uhum. inhó, 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 Isso aumenta o mesmo. cortisol, e Que é daí o você hormônio que engorda.
Que é o hormônio que engorda, exatamente. E isso vai, consequentemente, fazer o quê? Você ficar desanimada e no outro dia você ter a ação de não fazer nada. Porque a gente sempre fala que o não fazer nada também é uma ação, né? Você Sim, está escolhendo não fazer você está nada. escolhendo não fazer aquilo. Exatamente. Então, exatamente isso. Dispara a nossa amígdala e daí vira esse ciclo, né? E aí Se a pessoa você vai caindo cada vez mais no vai caindo poço, cada né? vez mais, cada vez mais. E a gente pode começar isso agora, né? Uhum. Então a gente falou da água, mas pode ser em relação à alimentação, comer um Ah, alimento, né? eu já sei uma Boa, meta que a gente vai colocar, que é o que elas precisam também da parte nutricional. Porque bora lembra que lá. eu falei lá no início que por mais que vocês sintam mais fome, o que vocês devem não é comer mais, e Os sim alimentos comer certos. os nutrientes certos para ter mais saciedade, certo? Então vamos pensar lá, vamos colocar, fazer igualzinho a Cami falou aqui. A gente vai colocar uma meta, mas sem ser de uma forma visível. Então vocês vão pegar lá no caderninho de vocês ou no bloco de notas, melhor no caderno, para fazer exatamente o exercício como ela falou com caneta. Sabe por quê, Carol? Porque no celular, o que geralmente acontece, tá? Que eu vejo ali na clínica, o pessoal abandona o celular. Muita gente Sim. põe um mural de visualização da vida, que eu até posso citar sobre isso depois, põe ali na tela, não olha Nenhum, direito, né? fica ali perdido. O caderno, ainda mais quem tem 30 a mais aqui, o caderno é algo que a gente está acostumado, habituado lá na época da escola, entendeu? A gente escrevia no quadro. Então, isso é familiar para o nosso cérebro, tá? Só Uhum. foi um parênteses. É o que o nosso cérebro entende É, como algo mais palpável, né? isso. Legal. Então, o que vocês vão colocar aí como meta para vocês aplicarem no dia a dia de vocês, tá? Vocês têm que consumir fibras e proteína em todas as refeições. Todas. Café da manhã, no lanche, no almoço, no lanche da tarde, no jantar, na ceia. Todas as refeições. Por quê? São as fibras e as proteínas que vão dar mais saciedade. Então, exemplos, tá? Carol, exemplos de proteína. Qualquer tipo. Ovo, frango, peixe, carne bovina, as proteínas vegetais para quem não come proteína de origem animal. Grão de bico, soja, tofu, que mais? Eita. Ervilha, feijão, todas essas opções são excelentes fontes de proteína. Iogurte natural, com 2 ingredientes, além de ser uma boa fonte de proteína, é uma excelente fonte de probiótico. Ele é muito bom, tá? Fibras, exemplo de fibras. Frutas, legumes, verduras, psyllium, que é uma fibra que eu uso muito, linhaça, chia, tem que ter em todas as refeições. Ah, Carol, mas no meio da tarde eu não consigo. Tem que ter. Ah, mas não sei o que, não sei o que. Tem que ter. Por quê? É a união desses nutrientes que vai dar mais saciedade para vocês, Boa. tá? Anotei. Aí, beleza. Então, a gente já sabe que a nossa meta é essa, certo? Tá. É comer fibra e proteína em todas as Fibra e refeições. proteínas em todas as refeições. Daí, Agora, como vai fazer isso? agora a gente tem que destrinchar isso daí. Exemplo Como? surreal isso aqui, porque se fica aqui, beleza, Carol falou que eu anotei. Fibras em fibras e proteínas em todas as refeições. Anotei quais são. Daí, beleza. Tá. E daí, Pronto, tá vazio, tá meu vago. cérebro fala, acho que isso não é muito importante para ela, porque ela não me deu uma ação específica, ela me deu uma ação geral. Isso é muito confuso para o cérebro. É porque a gente pode ir por vários caminhos e ele não sabe por qual ele vai. Sim, E se você não tem o exatamente. hábito, e se a pessoa não tem o hábito, se já não tem uma alimentação saudável desde criança, etc e tal, Uhum. o cérebro não tem os caminhos para ele ir, entendeu? É o novo para ele. Então a gente precisa dar o quê? Os caminhos. Exatamente. Então, como que a gente vai destrinchar isso? Bora lá. Em todas as refeições do dia. Beleza, vamos começar lá com o meu café da manhã. Café da manhã. Então, meu café da manhã tem que ter a fibra e a proteína. O que eu vou escolher? Eu gosto mais de ovo. Vai colocar um ovo. Eu não gosto de ovo, eu gosto de iogurte. Coloca o iogurte natural. Eu, sei lá,
Qual seria o No arroz. exemplo por exemplo, a proteína, por exemplo, o ovo, e daí para eu colocar uma fibra junto no Isso. café da Aí manhã? Qual dá para seria? fazer de várias formas. Pode misturar fazendo, tipo, por exemplo, uma panquequinha, onde você já coloca tudo junto. A fruta, pode colocar uma banana, pode colocar um psyllium, coloca a proteína junto. Pode ser uma crepioca que coloca o ovo, a farinha de tapioca e uma fibra junto também. Pode comer separado. Ah, eu quero fazer um omelete e quero comer separado uma fruta com uma fibra junto. Isso vai do gosto de cada uma, Perfeito. mas precisa ser de uma forma específica. Eu anotei o meu aqui assim, ó, para vocês entenderem. Eu coloquei Aham. então, café da manhã, né? Daí coloquei assim, fibra. Psyllium com água, que eu gosto de Fechou. dissolver o psyllium na água. Eu Tomei. prefiro também. Aham. Exato. É 2 colheres, acho que é o meu ou uma. Tem que olhar lá no meu plano. E a proteína, coloquei ovos cozidos, que eu gosto também com a geminha mole. Perfeito. Então, eu sinalizei pro meu cérebro o que eu vou fazer de manhã, entende? Tô colocando aqui. Exatamente. Consumir a minha fibra com água? Consumi, Tá ótimo. risquei. Check. Consumi meu ovo? Risquei. Perfeito. Final do dia, a gente vai olhar para tudo isso aqui. Perfeita. Perfeita. Estão E é entendendo aí, isso. pessoal? Não, dá para entender super bem. E é isso que vocês têm que fazer ao longo de todo o dia. Chegou no lanche da manhã, é a mesma coisa. Vão escolher uma proteína e uma fibra novamente. Chegou na hora do almoço, a mesma coisa. Eu vou comer lá meu arroz, meu feijão, claro, mas eu não posso esquecer de colocar também a proteína e também bastante fibra, bastante salada, bastante legumes. Por quê? É essa união dessa combinação de nutrientes que vai fazer com que vocês se sintam mais saciadas e não fiquem beliscando. E olha uma coisa importante. Normalmente, o período mais crítico para fome e as beliscadas é no período da tarde. Até o almoço normalmente vai bem. É. Do meio da tarde para frente que o negócio vai degringolando. Dá vontade de comer muita coisa quente, né? Ai, aquela coisa É. quentinha, eu quero uma coisa gostosa. Então, é nesses momentos que vocês precisam ter mais atenção. Ai, eu queria muito comer, sei lá, um bolo nesse momento. Ai, no lanche da tarde. Pode comer? Pode. Mas você vai chegar lá e vai comer só o bolo? O que você vai fazer antes? Vai consumir os nutrientes que você precisa. Vai lá, vai fazer um lanchinho com a fibra e com a proteína para dar saciedade. Depois, ai, agora eu quero comer um pedacinho de bolo quentinho com um cafezinho com leite. Beleza, come depois. Por quê? Por quê? Tá. Se vocês chegarem nessa refeição com fome, vocês vão estar com fome. Tem almoçado meio-dia, vai comer 4 horas da tarde e está com fome. E tá com mais fome ainda porque é inverno. Vocês acham que vão conseguir comer um pedacinho desse tamanico aqui de bolo? Não vai. Vocês vão comer o bolo para matar a fome de vocês. Então, vocês vão comer um pedaço muito maior. E detalhe, esses alimentos são alimentos que têm muita caloria e pouca saciedade. Então, você vai comer um pedação de bolo, dali meia hora você Vai já dar está com fome. fome caçando o que comer de novo. É. Entendeu? Então, esse é o segredo. Não é, ó, come até o reboco da casa. E é verdade. Esse é um período crítico. Então, a gente não pode substituir, porque instintivamente, o que nosso cérebro pensa? Ai, eu quero muito comer um bolo. E eu sei que o bolo é mais calórico do que eu deveria comer nesse momento. Então, eu vou deixar de comer o que eu tenho que comer para economizar essas calorias. E aí eu vou comer só o bolo. Isso é um erro. Isso é um erro muito grande, porque daí o volume que vocês vão consumir vai ser muito maior. Porque vocês vão usar o bolo para matar a fome e não a vontade. Então, beleza, quer comer o bolo? Tudo bem, não tem problema. Mas primeiro come um lanchinho lá rico em fibra e proteína. Por último, come um pedaço de bolo, obviamente, numa quantidade moderada, porque também, eu vou comer depois, mas quero comer um monte. Aí também não Uhum. dá. A gente também tem que trabalhar com o nosso autocontrole. Com certeza. Beleza. Comi um pedacinho, tô saciada,
Beleza, parei por aqui. Beleza? Jantar, a mesma coisa. No jantar, não é para tomar lanchinho, não é para Sopinha comer rasa, aquela sopinha que não tem nada dentro, vai só dar tem fome. aquele caldinho que não tem uma proteína, que não tem um legume. Não. Ah, eu vou comer só uma torradinha com chá, porque eu não quero jantar, porque jantar engorda. Gente, não. Inclusive, eu fiz uma live na segunda-feira falando sobre Absurdos. isso, sobre o jantar. Jantar é refeição completa. Tem que ter todos os nutrientes. Não dá para tomar só um lanchinho, ainda mais no inverno. Imagina só, vocês chegam lá morrendo de fome. Ai, não, vou tomar só um, sei lá, um caldinho ralo. Não vai funcionar. O que eu tô Aí, fazendo eu tô deixando, por exemplo, a base pronta do caldo, assim, dos legumes, né? sim, Legumes. E daí, quando eu chego na janta e na refeição, eu acrescento, porque o pessoal aqui de casa, eles não conseguem comer tanta a proteína que a gente tem que comer, né? sim, E eu acrescento nesse caldo daí a proteína que eu preciso, entende? Então eu perfeito. como numa porção grande, maior, isso me mostra que eu tô comendo bastante, também aquece meu corpo e eu não sinto fome pela manhã, né? Porque eu vejo que quando a gente come aquela sopa rala, você acorda com o estômago roncando já de fome. E aí você já quer começar o dia É, comendo tudo que tem pela frente. exato. Exatamente. Então entendam, meninas, o que vai fazer a diferença no processo de vocês nesse período tão delicado é primeiro a estratégia lá na cabecinha de vocês, é vocês fazerem isso e vão colocando ali os checks. Check um, check 2, check 3 e assim por diante. E vocês entenderem a importância do consumo desses nutrientes. Se Isso. não colocar fibra e proteína em todas as refeições, não vai dar certo. Até para mim, se eu fizer, por exemplo, uma refeição, não colocar fibra e não colocar proteína, eu não vou conseguir. Ou eu vou comer muito mais os outros alimentos, ou meia hora depois eu vou estar caçando outra coisa para comer. Exato. Então, é assim, entendam, não existe emagrecimento sem fibra e sem proteína. É lógico que os carboidratos também têm que ser consumidos, eles não devem ser ignorados, tem que ter claramente. Mas muitas vezes a gente esquece da importância dessa união. Aí foca em outras coisas e esquece isso. E isso vai fazer toda a diferença no O processo. lanche que eu tô fazendo bastante à tarde, assim, eu tô. A minha sacada é consumir o psyllium com a água. É tudo de bom. É Ok, tudo. eu prefiro dissolver na água ali e mandar pra dentro igual um remédio, tá, gente? Porque eu não sou muito fã. Então eu mando, assim, é o difícil. Eu mando ele pra dentro igual um remédio. Isso. Mandei pra dentro igual um remédio, eu tô pegando banana com whey de chocolate, que você me Perfeito. passou, e eu amasso tudo, faço tipo um mingauzinho, ponho no micro-ondas, aqueço E fica e super mando pra gostoso. dentro, entendeu? E é uma delícia, tipo, é um docinho quentinho, gostoso, tal, tal, tal. Tem a Legal. proteína, tem o carboidrato, né, a fibra, e Fechou. Tem é isso. tudo. E daí Perfeito. também chazinho, sabe? E daí eu coloquei assim, como eu tenho duas refeições livres, né? Uhum. Eu coloco ali em 2 dias da minha tarde, que dá muita vontade de tomar um chocolate quente. Mas daí eu tomo o leite sem lactose, né? Porque eu sou intolerante. Eles colocam, geralmente, quando eu tô numa cafeteria, alguma coisa, o chocolate meio amargo com o café. Uhum. Então, perfeito. Canelinha em cima. E Não é, fechou. né, não é aquele achocolatado açucarado e tudo mais. Sim. Então, E sempre depois da refeição. Ah, quer depois da tomar um refeição. chocolate quente? Beleza. É o Mas último. primeiro faz a refeição e depois toma o chocolate. Geralmente eu levo na bolsa o psyllium, né? Então, quando eu tô na rua, né? Quando eu tô no Perfeito. escritório, é mais daí psyllium, a banana, e daí geralmente daí eu saio como fala, o copinho, daí Já vai com tomando, né? tudo. Porque tipo, é correria. Então, assim, gente, dá pra adaptar tanto fora de casa quanto dentro, né? A gente tem que levar na Exatamente. bolsa as coisas. Por isso que eu falo. Vamos repetir então isso. É organização e planejamento, tá? Então, Camila, eu vou começar isso amanhã. Então, ok, você vai sentar hoje e você vai anotar como será o seu dia amanhã. E Já isso se serve planejar, né? para o seu planejamento alimentar, quanto para o planejamento da sua profissão, se você cuida dos seus filhos em casa, se você tem uma rotina de autocuidado,
você tem que anotar isso, você tem que anotar esse planejamento para mostrar para o teu Exato. cérebro que a parte da alimentação é importante, a parte do teu autocuidado é importante. Você tem que dar um direcionamento para a sua vida e, né, para o seu cérebro. Se você deixa tudo solto, gente, o nosso cérebro ele sempre vai querer os atalhos mentais. Ele Tudo que é sempre vai mais querer fácil, né? andar no modo econômico ali da bateria igual do celular, entende? Então a gente tem que estimular. Então andem com vocês, né? Andem com essa frase na cabeça. A ação vem antes da motivação. Então Uhum. eu preciso comunicar para o meu cérebro que eu vou fazer aquilo. Atividade física. Comece fazendo. Vai, levanta, põe a roupa, 5 minutos, faz. Você vai se sentir motivada. Se você age. Se eu tô aqui, ó, nessa live. Ah, então, gente, vocês têm que, né, motivar o seu cérebro e fazer. O que eu Uhum. tô comunicando para mim e para vocês? Desânimo com o meu corpo. Se eu aqui, ó, estufo meu peito, põe meus ombros para trás, gente, então bora lá, você precisa anotar, tal, 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 tal. É outro ar, né? É outro ar para vocês e para mim mesma. Então, assim, Uhum. gente, o corpo comunica muito. Então, assim, usem essas estratégias, né, psicológicas e nutricionais ao favor de vocês. Tem como mudar as rotas, sim. Tem como fazer diferente no inverno, sim. Tá? Olha que Então, legal, a Belmira. Ela diga. tá dizendo aqui, ó, com os dias mega corridos, se eu não anotar tudo, eu não fazia uma boa alimentação. Eu tenho que ser disciplinada e organizada, senão ficou completamente perdida. Eu tenho que ter ação. Exatamente. Eu sou uma pessoa que eu tenho que ter rotina. Eu tenho que ter tudo anotado, porque senão as coisas realmente para mim também não funcionam. Não andam, Aí não você fica funciona. perdida, aí você faz o que dá, o que é mais fácil e É. que, na maioria das vezes, não é o mais O que indicado. eu fiz, eu fiz duas. Eu gosto de escrever, como eu falei, né? Então, no meu caderno tem ali as metas alimentares, né? Que eu não junto com as psicológicas, e tem a agenda de trabalho. Uhum, Então, tem os horários para tudo e eu vou ticando tudo. E vou uhum. liberando dopamina. Ah, isso aqui eu não fiz, ok. No final do dia eu vou revisar por que que eu não consegui encaixar isso. Imprevistos acontecem, né, gente? A gente Pode sabe que acontecer. sim. Uhum. Então, é sobre isso. É possível, gente. É possível se organizar. É possível. Não, vocês não estão aí Só no precisa escuro. ter as ferramentas, né, Cami? As ferramentas. E outra coisa muito importante, acho que de falar rapidamente, né? Gente, palavras de autoafirmação, tá? Uhum. Nós somos nosso principal motivador. Se a gente não fala palavras de autoafirmação pra gente, o que a gente está Quem que comunicando vai pro nosso falar? Tá cérebro? esperando os outros, né? Exatamente. Então, assim, acorda de manhã, bota ali 3 elogios para falar para si mesma. Eu sou capaz, eu sou Uhum. determinada, eu sou dedicada. Vai para frente do espelho, fala isso para você, escreve num papel, lê isso. Isso é muito importante para o nosso cérebro. Você está jogando ali hormônios positivos para você e mostrando que você E, é capaz, ô, entende? Você Cami, está se isso que você acolhendo. falou é muito legal. Eu tava conversando com uma amiga esses dias. Tá. E ela estava me contando sobre uma situação, como uma conhecida dela, ela tinha assim, um problema de autoestima muito grande e ela precisava sempre da afirmação dos outros. Então ela precisa, sabe aquela pessoa que precisa muito de Da elogio, validação externa. muita de validação. Então ela não fazia as coisas por ela, e sim ela fazia pelo que os outros falariam dela, né? Ela precisa dessa afirmação. E quando ela falou isso para mim, eu falei assim, nossa, eu sou uma pessoa zero isso. Zero. Eu não dependo de nenhum tipo de validação de ninguém. As coisas que eu faço por mim. Então, eu não preciso ninguém olhar para mim e falar, ai, nossa, como você é isso, como você é aquilo. Isso para mim não muda em nada a minha vida. Só que a maioria das pessoas, elas têm essa necessidade. Então, ao invés de vocês ficarem procurando isso dos outros, façam por si. Porque quando a gente faz por nós, quando a gente tem esse autocuidado, fica mais fácil da gente visualizar. Vocês acham que eu seria uma pessoa confiante se eu não fizesse por mim? Não, eu não seria. Eu sou confiante porque eu tenho plena clareza de tudo que eu faço e de tudo que eu fiz para estar onde eu estou. Exato. A dedicação no trabalho, a dedicação com a saúde, a dedicação com o corpo. Então, não precisa ninguém vir para mim e me dizer isso. Eu tenho plena consciência.
Porque eu sei das coisas que eu faço, porque eu tô sempre lá anotando. Eu Anotando. tô sempre. Eu nasci assim? Não, eu Não, desenvolvi isso ao isso. longo da minha vida. Justamente com estratégias assim como essa da Camila. Então, naquele dia que eu tava me sentindo péssima, horrível, eu ia lá, igual a Camila ensinou, na frente do espelho. Não, mas peraí, não é bem assim. Isso. Mas eu sou boa nisso, eu fiz isso bem, eu me dedico, eu faço isso. E, de certa forma, a gente vai internalizando e vai mandando, mostrando para o nosso Isso. cérebro que sim, isso, que nós temos coisas boas. Nossa, é exatamente isso, né? Exatamente isso. Se você experimentem, sabe? O que a Carol falou foi sensacional. Experimentem ir pra frente do espelho Uhum. quando você tá mais desanimada, assim, igual no dia de hoje aqui em Curitiba, né? Tá um Aquele dia, dia feio, ó, tá um dia nublado, tá um feio. tempo horrível. Uhum. E, cara, levanta, vai pra frente do espelho, no banheiro de serviço e vou levantar aqui. E, cara, faz aqui, ó. Faz essa posição aqui, que é a posição da Mulher Maravilha que a gente fala, né? Ai, que Faz legal. essa posição aqui e fica, gente, 40 segundos aqui e fala: eu sou capaz, eu sou determinada, eu consigo. E vai repetindo isso como um mantra para você. Eu tenho certeza absoluta, isso é científico, que após os 40 segundos, um minuto, você vai estar se sentindo mais confiante e Uhum. pronta aí para continuar o seu dia. Porque você vai comunicar com a ação, com o teu corpo, com as palavras de afirmação para o teu cérebro, que você tá bem, que você vai conseguir, entende? Porque Exatamente. assim, eu sempre gosto de falar, né, Carol? A gente não sabe do outro lado da tela o que essas pessoas estão passando, né? Você está passando por algum luto, você está passando por alguma dor de separação, uma depressão, né? Enfim. Isso são técnicas que servem para todos esses âmbitos, tá? Uhum. Isso não quer dizer que a gente vai pegar a dor e vai E arrancar igual uma arrancar ela, raiz que ela vai sumir, e né? ela vai sumir. Não, isso é gradativo. O luto faz parte da nossa vida, a dor faz parte, é um processo gradativo. Só que a gente tem a escolha também de culminar isso por muito tempo. Então eu posso ficar no luto seis Ficar meses, ou eu disseminando, posso assim, remoendo aquilo, né? remoendo, ou eu posso ficar a vida inteira. Então, para tudo na nossa vida, a gente tem que colocar uma Uhum. data para acabar. A dor precisa ter uma data para acabar. A saudade vai ficar, as memórias vão ficar, se a gente falar da perda de alguém, de morte, mas você precisa colocar uma data para acabar. Porque a vida continua, vai ficar saudade, as lembranças, a gente não pode viver na dor. Ah, eu me separei de alguém. Era casada, namorava, me separei de alguém. Precisa colocar uma data para acabar. Você precisa sinalizar para o teu cérebro uma data para aquilo finalizar e passar Sabe o pelo que que eu, processo. sabe o Buscar que ajuda eu de um faço? psicólogo, Eu enfim. sou uma pessoa muito prática. As minhas amigas falam: Meu Deus, Carol, você deveria escrever um livro. Bora Porque eu sou escrever muito esse prática. livro. Eu sou muito prática. Então, por exemplo, assim, que nem você deu o exemplo da separação, né? Tá. Todo mundo vai passar em algum momento por uma frustração, por uma separação, né? Por um fim de relacionamento, ou qualquer coisa que seja, fim de um ciclo. Eu penso assim, eu tenho dois caminhos. Tá. Primeiro, eu não posso, sei lá, obrigar uma situação. Eu foco naquilo que eu tenho controle. Eu penso assim, tá, isso daqui é uma coisa que eu tenho controle. Eu tenho Sim. como controlar por exemplo, o A que uma decisão do outra outro. pessoa sente, uma outra. Não tem. Tá. É fora né, do meu controle. Eu foco naquilo que eu tenho controle. Então, se eu vejo que aquela situação é algo que não está me fazendo bem, ou é um ciclo que acabou, eu tenho duas opções: sentar e chorar e ficar ali em posição fetal. Isso vai mudar minha vida? Isso vai mudar a situação? Não vai. Ou então, seguir. Lógico, a dor vai estar ali, você vai Sim. passar, é um momento delicado, mas a gente não pode deixar a nossa vida parar por conta disso. A gente tem que Exato. entender que a vida continua. E eu Exato. sou Perfeito. muito prática com relação a isso. Não é que eu não sinto, eu sinto, mas eu sei lidar com. Eu sei, igual a Camila fala, eu sei pegar a caixinha de ferramenta e usar a ferramenta certa para agir naquele Pra momento. te tirar daquilo, né? É Não isso. quer dizer que a Carol não tá sentindo exatamente isso. Não é Tá isso? sentindo a Exato. falta, tá sentindo a dor, chorou, mas ela não vai ficar 3, 4, 5 meses chorando. De forma alguma.
Ela não vai atrasar a vida dela por isso, mas são ferramentas que ela foi aprendendo ao longo da vida para utilizar nessas situações, que vocês podem aprender também, tem? É o que ela falou, ninguém tá falando aqui que não, você não pode sentir uma dor. A Sim, dor emocional tá aí para ser sentida. Só que é aquela coisa, a dor tem que ser na intensidade certa e na situação certa, entende? sim, Então, assim, terminei o namoro com alguém, eu vou me jogar da ponte por isso? Eu vou exato. ficar 10 dias gritando num quarto escuro por isso? Pô, dói. Pô, terminar um casamento de 10, 15 anos, ou às vezes até um namoro de 6 meses, dói mais às vezes. Só que são escolhas, a gente tem vários caminhos, exatamente. E quem dá o comando pro nosso cérebro é a gente. Não tô conseguindo, busca auxílio. Busca Exato. auxílio de um Aí que psicólogo. entram os terapeutas, né? Para Exatamente. justamente oferecer essas ferramentas certas para cada momento da nossa vida, né? Busca um livro de autoajuda, uma psicoterapia individual, uma psicoterapia em grupo, busca uma rede de apoio para te tirar disso. O nosso ambiente também dita o que a gente vai sentir, como a gente vai se Exatamente. comportar. Então vamos falar para as jovens de todas as idades, né? Às vezes a gente tem grupos de amizades que vão levar a gente para o quê? Ai, vamos anestesiar essa dor, então vamos encher a cara, vamos beber, vamos aloprar agora. É Uhum. um atraso de vida isso. O que isso vai trazer de benefício, né? Zero. Então, é importante a gente analisar também que ambientes a gente está, que mesas nós estamos sentando, que conselhos nós estamos ouvindo, o que a gente está absorvendo. Isso Exato. serve para amizade, isso serve para o que a gente está lendo, o que a gente assiste, o que a gente consome no Instagram. Exato. Então é um detox, né? A gente já foi até para outros assuntos. É um detox para o geral. Isso é um assunto para uma outra live. A gente A dá para gente já pode discorrer até muita deixar coisa. alinhado isso para É. pro próximo encontro. Porque isso interfere no quê? Na alimentação. Isso Sem dúvida. interfere na dieta. Isso interfere em Exatamente, sem tudo. dúvida. Tudo está em torno da nossa mentalidade. Tudo, de uma certa forma, vai respingar na alimentação. Porque a alimentação é uma fonte de prazer. Então, vai respingar lá, inevitavelmente. Então, um resumo de tudo. Deita aqui, minha cachorra, gente. Deita aqui hoje. Ela tá comigo no escritório. Deita aqui. Nana, 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 hora de dormir. Vamos fazer um resumo de tudo então, pessoal. Então, realmente, no frio, né? A Carol explicou a Sim, questão aí da questão de gastar mais energia, etc e tal, que isso. seria mais fácil de emagrecer, ok? É isso, né? Isso. Mas a Sim. gente. É isso, né? Mas a gente já vem com aquele preconceito, as crenças que a gente escuta desde pequeno, de que no frio é mais difícil emagrecer, que no frio tá nananana, né? Aqueles Já pensamentos preciso comer mais, vou sentir mais isso de, fome. ai, não, nem vou tentar no inverno, ai, depois eu penso nisso no verão. Tudo isso aqui, crenças, pensamentos sabotadores. A gente tem que mudar isso para um pensamento funcional. Realmente, menos sol, dá mais desânimo, produzimos menos serotonina, dá vontade de mais ficar na cama. No frio, geralmente, a gente socializa menos, isolamento social, etc e tal. Estratégias, então bora lá. Anotar. Anotar, dar um direcionamento para o cérebro de uma meta específica. Então, não adianta jogar no ar. Vou beber 2 litros de água. Ok. Como eu vou fazer para beber 2 litros de água? Anotar as ações. Fiz uma ação? Check. Fiz outra ação? Check. Liberou dopamina. Ok. A ação vem antes da motivação, segundo tópico. Então, você precisa comunicar com o seu corpo de que você está bem, de que você vai fazer aquela ação. Então, levanta, faz a posição da Mulher Maravilha, fala palavras Palavras de de afirmações para afirmação. você no espelho, escreve essas palavras de afirmações, lê. Segundo ponto, ok? Terceiro ponto, isolamento social. A gente produz menos ocitocina, que é o hormônio do vínculo, do afeto. O que a gente pode fazer para subir esses níveis? A gente pode se abraçar, colocar uma mantinha, se abraçar, tomar um chazinho, falar essas palavras de autoafirmação. A gente pode abraçar alguém em casa por 40 segundos, no mínimo. Um abraço assim verdadeiro, sem ficar chacoalhando. Isso vai aumentar os níveis de ocitocina também. Ouvir uma música que a gente gosta. Então, assim, gente, são pequenas estratégias
que vai Que ajudar fazem a muita gente diferença. passar aí por esse inverno de uma forma melhor, tá? Maravilhosa. E não esqueçam fibras e proteínas em todas as E refeições. fibras e proteínas em todas as refeições. E não é assim, vou comer fibra e proteína. Anotar E, certinho e em cada direcionar a refeição. forma. O que você vai comer, bota na geladeira, bota num lugar visível, ande com você com esse caderninho, que daí você vai conseguir passar por esse inverno aí de uma forma saudável. Perfeita. Que aula, hein, meninas? Isso daí é É aula nós duas. digna de milhões, hein? A de nós duas, dignas de Que milhões as isso. estratégias. E E ó, assim, se a gente fosse ficar aqui, né? ah, a Tem gente ia ficar mais muito duas mais horas aí, com estratégias. certeza. E ó, nós já vamos alinhar uma próxima live, possivelmente para semana que vem ou para outra, para falar sobre outros assuntos que são pertinentes, tanto para a parte nutricional quanto da parte O psicológica. que tu achas de você, às vezes, abrir ali no teu Instagram, dar umas duas opções de temas e elas votarem ali e ver qual ganha? E daí a gente. Também podemos fazer enquete, acho uma boa. Vamos programar isso para entender o que vocês querem aí consumir nas próximas lives, tá bom? Meninas, nós vamos precisar encerrar agora, até passamos do nosso horário, mas muito obrigada pela presença de todas. Cami, muito obrigada pelo teu tempo, pelo teu conhecimento e em breve estaremos aqui novamente. Beijo, Amém, ótimo amém, dia. amém, gente. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Ah, deixa eu falar Tchau. uma coisa que eu tinha esquecido. Aham. Quem quiser, que estiver aqui na live, manda lá no. Eu vou pôr lá no meu Instagram um stories para quem quiser escrever. Eu quero que daí eu mando tudo escritinho, esse tema que Ah, a o gente material de falou ali. apoio, que legal. Tá bom? Beijo, beijo, beijo. Perfeita. Fiquem com Deus. Obrigada, Beijão. Carol.